Nesse vídeo, apresentaremos o processo de decadência da República Velha e do domínio oligárquico sobre o país nesse período. Iremos retratar as transformações e os principais acontecimentos nos governos Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. No governo Epitácio Pessoa, nós temos o início desse processo de decadência da República Oligárquica, que é fruto de todas as transformações vivenciadas pela sociedade a partir da urbanização resultante do processo de industrialização iniciado no governo Venceslau Braz. Essa urbanização trouxe para o nosso cenário político novos atores sociais, como o operariado e seus sindicatos e associações, uma classe média urbana bastante atuante, onde se destacavam a atuação dos militares, uma burguesia industrial que queria participar desse processo político, e além disso, evidenciou o desgaste da estrutura político-econômica vigente no país. As greves de 1917, últimas greves organizadas e lideradas pelos anarquistas, que eram um grupo ideológico muito atuante nas duas primeiras décadas do século XX, somados aos baixos salários, ao sucesso da Revolução Bolchevique na Rússia em 1918 e a falta de uma legislação trabalhista, acabaram resultando no fortalecimento da organização dos trabalhadores, o aumento da atuação política dos operários, que tiveram como resultado a organização do Partido Comunista Brasileiro. As críticas dos tenentes, dos militares de baixa patente, a aliança entre os alto-oficiais e as oligarquias, que acabavam associando principalmente o exército a toda aquela sujeira, aquele jogo político-eleitoral que vigorava na República do Café com Leite, fizeram eclodir o movimento tenentista, que ao longo dos anos 20 organizaram no governo Epitácio Pessoa os 18 do Forte, que contestavam essa aliança. Nós tivemos a Coluna Prestes em 24, que combatia a República Velha, o famoso Cavaleiro da Esperança, quando o capitão Luiz Carlos Prestes, juntamente com o Miguel Costa, um líder de um movimento de contestação militar em São Paulo e o outro que liderou um movimento de contestação no Rio Grande do Sul, e aí por cima e por último a Revolução de 30, que pôs fim à República Velha, dando um golpe e colocando no poder Getúlio Vargas. Ainda em 1922, que é um ano bastante singular, já que nós tivemos os 18 do Forte, tivemos a Reação Republicana, que foi um movimento de dissidência oligárquica, que lançaram um candidato, o Nilo Peçanha, para fazer oposição ao candidato do Café com Leite indicado pelo Epitácio Pessoa, que foi o Arthur Bernardes, porém perderam essas eleições como todas as outras. O Café com Leite juntos não perderam nenhuma eleição no período da República Velha. Ainda tivemos em 22 a Semana de Arte Moderna, que não pode ser esquecida, um movimento que acabava contestando as estruturas vigentes ao criticar os estrangeirismos, a nossa dependência cultural, principalmente com a França, valorizando a cultura indígena, valorizando a cultura africana, trazendo elementos populares para a nossa cultura. A Semana de Arte Moderna, organizada em fevereiro de 22, no Teatro Municipal, que reuniu
pessoas de suma importância, artistas importantíssimos como Villa-Lobos, como Tarsila do Amaral, como Mário de Andrade e outros. Nesse clima, nesse momento de contestações às estruturas arcaicas da República Oligárquica, subiu ao poder o vitorioso no processo eleitoral Arthur Bernardes. Porém, ele reagiu duramente a essas críticas, a essas contestações, decretando estado de sítio e realizando centenas de prisões políticas. O seu sucessor, na linha sucessória do café com leite, foi o paulista Washington Luiz, que tentou acalmar os ânimos e diminuir esse clima pesado, suspendendo o estado de sítio e libertando alguns presos políticos, mas não estendendo demais essas medidas. Os líderes civis e militares dos movimentos de contestação ao governo anterior não foram libertos. Os movimentos sindicais e as organizações operárias sofreram um duro golpe com a decretação da lei celerada, que proibiu a organização sindical, manifestações e greves no período. No final desse governo, aconteceu nos Estados Unidos uma grande crise de superprodução que pôs fim à Era de Ouro, e quebrou a Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Como os Estados Unidos eram a maior potência econômica do planeta, a quebradeira que se seguiu de empresas e bancos atingiu todo o planeta e o Brasil não ficou de fora. A crise, principalmente nas exportações de café, atingiram duramente a política brasileira, levando ao rompimento do café com leite com os paulistas, com medo de sair do poder, indicando Júlio Prestes, um outro paulista, e levando os mineiros a apoiarem uma candidatura opositora de Getúlio Vargas e sua aliança liberal. Os paulistas, usando todas as estruturas políticas vigentes, venceram essas eleições, mas Júlio Prestes não tomou posse, porque a Revolução de 30 o impediu.